Entrevista do Dia. Agora nós vamos para a entrevista do dia, justamente falando, além deste assunto, desse confronto aí da PRF com manifestantes, falar também sobre a transição. A gente começa por esses atos que continuam na frente dos quartéis. De acordo com a PRF no Brasil, ainda há 2 pontos de bloqueio de rodovias, professor Eli Ferreira. Afinal de contas, até quando iremos ter que estar registrando situações como essa? Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tabocas FM. Professor Eli Ferreira, como é que o senhor avalia esses manifestos que estão ocorrendo aí na frente dos quartéis e fechando algumas rodovias desde as eleições? Bom, a manifestação ela é legítima em qualquer Estado democrático, contanto que você não atrapalhe o direito de ir e vir do outro. Agora, o que me estranha, quer dizer, me estranha não, já era esperado por isso, é o tipo de protesto, insatisfação com o resultado. Então, quer dizer que as urnas, elas não têm a soberania, ela não reflete o retrato da população, ou seja, eu só posso concordar com as eleições quando ganho o candidato que eu quero. Esse é um tipo de comportamento mesquinho de que pessoas que não aprenderam a conviver ainda com o contraditório. Uhum. O senhor acredita que vai durar até quando? O senhor acha que... Porque o que é que eles alegam agora? Que haverá um relatório que o Exército vai entregar na quarta sobre a auditoria que foi feita nas urnas. O senhor acredita que isso dá em alguma coisa, professor? Bem, existe esse relatório que se vem falando, agora, se o relatório vai apresentar um dado diferente, aí é outra questão. Agora, até quando eles vão ficar? Por mim, ficaria até daqui a 4 anos. É difícil, né? Entendeu? Não tem nenhum problema, pode ficar lá. Não tem gente financiando, porque se não tivesse, não teria toda aquela estrutura. Até banheiro químico já tem. Uhum. E olha, essas pessoas não trabalham, então pode ficar até daqui a 4 anos, quando houver nova eleição, se mobiliza e vota no candidato que acredita que realiza os seus sonhos. Uhum. A democracia ela subentende pluralidade de ideias. Eu não vejo nenhum problema com as manifestações. Eu vejo com as manifestações quando elas não têm fundamento nenhum. Eu vou reivindicar, porque o resultado foi contrário ao que eu não queria que eu fosse. Qual é o que eu devo fazer? Me organizar socialmente, como toda sociedade civil, e daqui a 4 anos fazer com que aquele meu candidato que eu queira que ganhe as eleições tenha mais votos do que o candidato adversário. Uhum. O senhor tocou num assunto muito importante, um possível financiamento, porque banheiros químicos, tendas, tudo isso tem um custo, né? Comida, alimentação para aquelas pessoas que ali estão. O Alexandre de Moraes pediu que a PRF envie os dados dos veículos que participam desses bloqueios. É possível que grandes empresários estejam por trás disso aí, professor? Maçã, eu não sei se você lembra, quando aquele movimento vem para a rua. Não sei se você lembra disso. E naquele movimento vem para a rua, havia uma mobilização muito grande. E naquela época eu já alertava. Inclusive eu participei em um programa de TV com um dos líderes do movimento e eu disse a ele, eu tenho certeza que existe interesse partidário por trás. Não tem? Tem. Depois virou um partido político. Então, a gente sabe muito bem que essas coisas elas não acontecem por acaso. Insisto, as pessoas têm liberdade de expressão, contanto que não afetem o direito de ir e vir. Agora, tem algumas coisas que ferem e agridem a racionalidade humana. Uhum. Ô, professor, enquanto esses protestos ocorrem, a transição continua. Ontem Lula se reuniu em São Paulo com algumas das lideranças partidárias e o trabalho deve continuar no decorrer dessa semana. Como é que o senhor tem visto aí a equipe de transição e esse trabalho de transição? Agora, 7h34. Opa, deixa eu conectar de novo aqui o professor Eli Ferreira. Perdemos a conexão com o nosso cientista Eli Ferreira. Nossa próxima pergunta é justamente sobre essa questão justamente sobre a transição em si, né?
que estamos acompanhando. Pronto, retomado, professor, eu ia perguntando ao senhor agora sobre a transição. Enquanto esses manifestos ocorrem, a gente tem acompanhado que a equipe do futuro governo tem realizado a transição, reuniões e mais reuniões. E como é que o senhor tem visto aí o trabalho da equipe de transição do presidente eleito Lula? O presidente tem demonstrado até o momento habilidade, ao ponto de tentar montar a equipe de transição liderada pelo seu vice e trazendo para junto de todo o cenário os partidos que o apoiaram no primeiro e no segundo turno, né? Mostrando que quer fazer um governo não exclusivamente do PT, mas um governo plural. Torço para que dê certo, porque se não der, a decepção é maior. Mas é bom lembrar, como a Bíblia diz, que quem muito é dado, muito será cobrado. Uhum. E tem um detalhe interessante, essa questão do auxílio mesmo, que foi prometido tanto por Bolsonaro quanto por Lula, e a gente sabia que um dos dois que ganhasse teria dificuldade de manter o pagamento desse auxílio. E Lula já deu sinalizações que vai manter e para isso vai estourar teto de gasto. Se é algo que preocupa, a dívida pode aumentar, professor? Bem, eu não tenho acesso às contas do país, mas o que a gente tem visto, pelo menos na imprensa nacional, e não vi ninguém do governo atual contestar, é de que existe um rombo de cerca de 400 bilhões. Se esse rombo é nesse aspecto, você vai ter dificuldade de aprovar qualquer coisa, qualquer tipo de políticas públicas do próximo ano, porque você tem um teto de gasto. Aí a necessidade de se criar um projeto de emenda constitucional para garantir, pelo menos, essa proposta inicial, essa promessa de campanha, que foi manter o auxílio para as pessoas. Professor Eli Ferreira, há expectativa acerca dos ministérios, né, dos ministros que devem assumir. A gente tem aí, certo até agora, só Marina Silva no meio ambiente, né? Há a expectativa que Henrique Meirelles possa ou não assumir a economia. O Haddad quer estar naquela pasta ali, possivelmente, do planejamento ou da educação. E esses primeiros nomes aí que aparecem, são nomes técnicos para cada posição? Há muita especulação com relação aos nomes, né? O presidente até agora não declarou o nome de ninguém explicitamente. Há muita especulação. Agora, não é só a questão técnica, né? Antes de tudo, você dá autonomia para que os ministérios possam funcionar. Não adianta ter pessoas cercadas, competentes, se não tiver autonomia para fazer a máquina funcionar. Esse é o que é mais importante, né? No mais, a gente precisa aguardar. O Lula deve participar na próxima semana, para finalizar aqui agora, professor, da COP27 que está acontecendo lá no Egito. O Brasil, nos últimos 4 anos, não teve boas participações nesses encontros que debatem a situação do clima, né? É bom para o Brasil a participação de Lula no encontro da COP27? Bem, isso mostra que ele tem respeito internacional, né, de que as pessoas veem nele uma figura emblemática no cenário internacional. Mas que isso não se limite apenas à figura de Lula, que isso venha se refletir diretamente na sua gestão no Brasil, para que o Brasil tenha um protagonismo internacional e que seja respeitado como um país que tem uma biodiversidade bastante significativa e que sabe muito bem buscar preservar principalmente a floresta amazônica. Doutor Eli Ferreira, muito obrigado pela sua participação com a gente. Tenho acompanhado as suas indicações musicais no final de semana lá no Instagram, sempre com um bom gosto excelente. Uma paródia, né, que eu fiz. E não sabia que esse seu lado músico, não. O senhor toca bem também, O primeiro curso que eu fiz foi música. Que coisa boa, rapaz. É muito bom. Se tem uma coisa que eu acho bonita é alguém que toca violão, né? Eu fico encantado. Nunca aprendi, nunca tive paciência para aprender. Professor Eli, obrigado pela participação. Ótima semana para o senhor, viu? Um abraço a vocês, ouvintes. Conversamos com o doutor Eli Ferreira aqui no programa, agora às 7 da manhã, 48 minutos.